Fala Nação Azul, hoje tem Cruzeirão em campo e já saiu a lista dos relacionados. Tem desfalque importante, dúvida para o Pepa, tabu importante para ser quebrado contra o América. Isso tudo você vai ver aqui no vídeo do pré-jogo da Cabuloso TV. E antes de começar eu tenho que te pedir, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like. A gente está começando aqui o canal, tenho certeza que você não vai se arrepender, vai vir muito vídeo legal aí do Cruzeirão Cabuloso. Bom, você está vendo aí na tela agora a lista dos relacionados para o jogo contra o América, e as grandes mudanças são, primeiro, a ausência do Matheus Vital. O Matheus Vital, ele sentiu no último jogo contra o Fluminense, né, saiu reclamando de dores, e o Pepa achou melhor não relacionar ele para esse jogo, parece que ele realmente não tinha condições. O Arielson, que é aquele atacante da base, né, aquele cara que faz bastante gols na base, ele foi relacionado no último jogo pela primeira vez, só que dessa vez também está fora da lista de relacionados. E quem volta é o Ramiro, né, depois de cumprir suspensão, e o Matheus Jussa, né, depois de não ter sido relacionado no último jogo por causa de problemas pessoais, né. Bom, o jogo vai ser no Independência, que é a casa do América, mas que não significa muito assim. Eu não encontrei as informações de ingresso vendido para a torcida do América, imagina, até porque sempre é bem pouco. O Cruzeiro tem 2.000 ingressos disponibilizados, né, para o seu setor, e com certeza vai esgotar, então não vai ser igual jogar fora de casa. O campo do Independência a gente já conhece, e provavelmente a torcida talvez a gente tenha até mais, e até se for menos, com certeza vai ser muito mais barulhenta do que a do Mequinha. O jogo vai ser às 18h30 e vai ter transmissão do Premiere e do Sport TV. O América tem algumas voltas importantes para o time, como o goleiro Matheus Cavicchioli, e vamos aí para a tela para a provável escalação do América que vai jogar contra o Cruzeiro nesse jogo. O América deve vir com Matheus Cavicchioli no gol, que provavelmente vai ser o Neuer, como sempre ele é contra o Cruzeiro. Marcinho pela lateral direita, Maidana, Éder na zaga, Nicolas pela lateral esquerda. No meio, Alê, Juninho, Benítez, e pelas pontas Felipe Azevedo e Mikael, e no ataque Aloísio. Apesar de não ter ganhado ainda no Campeonato Brasileiro, a gente viu no Campeonato Mineiro que o time do América é um time meio enjoado, principalmente contra o Cruzeiro. Eu digo isso também para um tabu absurdo que a gente tem contra o América. O Mequinha ganhou da gente nos últimos 7 jogos. Tem mais de 2 anos que não vencemos o Coelho. Tá na hora disso acabar, né? Tá na hora da gente atropelar o América e mostrar quem manda aqui em Minas Gerais. Não tem nada de América de Atlético, aqui quem manda aqui no estado é o Cruzeirão Cabuloso. Então vamos aí para a nossa prancheta para a provável escalação do Cruzeiro para esse jogo. Bom, e o time que vai enfrentar o América vai ser bem parecido com o que vai enfrentar o Fluminense, mas também baseado aí um pouquinho nessas alterações que a gente teve aí na lista de relacionados. A defesa vai ser a mesma, a gente começa com o Rafael, que vai ser o goleiro, né, vai ser mantido. Oliveira e Castan também serão mantidos. William pela lateral direita, Marlon pela lateral esquerda. Vamos pular o meio de campo, que provavelmente é onde que vai embolar um pouquinho. Vamos só confirmar também o ataque. Bruno Rodrigues é o ponta esquerda. O Wesley é o ponta direita, deve ser mantido. E o Gilberto, eu imagino que também deve ser mantido no ataque. E para o meio de campo aqui, eu vou trazer o Vital aqui de volta, só para a gente falar sobre a função que ele faz nesse time, beleza? Então, a gente tem o Machado, ele vai ser o primeiro volante, depois que o Richard foi afastado aí por causa daquela questão das apostas, na marcação, né, o principal marcador do meio de campo, e é o cara que sai com a bola aqui para armar o time, né? Normalmente esse é o papel que esse cara vai fazer. Pelo lado direito aqui volta o Ramiro, né? Pelo lado direito contra o Fluminense, o Neto Moura tinha jogou até bem na minha opinião, né? Perdeu uns 2 gols ali. O Ramiro, ele vai fazer a função que ele sempre faz aqui pela direita. E aí que entra a questão do Vital, né? Antigamente, os times quando jogavam no 4-3-3, os times jogavam dessa forma. Eram 2 volantes em linha, né? Um pouquinho mais defensivo e um que ficava um pouquinho à frente só ali para fazer um pouquinho que a gente chamava de camisa 8 aqui, né? Ele fazia o box to box, né? Que ele ia, voltava, defendia e atacava. Normalmente era um cara só que fazia isso.
E tinha um camisa 10 aqui sempre que era um maestro do time, igual Alex era antigamente, né? Só que não é característica do Vital. No time do Cruzeiro, no esquema do Pepa, o Machado faz esse primeiro volante aqui, mais centralizado. Aí fica um segundo volante, aí vai mais próximo de um camisa 8, aberto pela direita, e um meia barra terceiro volante pela esquerda. O Ramiro, ele é um cara que ele recompõe bastante na defesa. Ele é sempre destacado pelo Pepa por fazer esse papel de carregador de piano no meio de campo. Ele é um cara que ele sempre faz esse papel, né, defensivo, só que ele também aparece. O Neto Moura fez isso também no último jogo. O Ramiro normalmente ele não aparece muito dentro da área não, porque ele não é um cara muito veloz. Só que ele sempre faz esse papel aqui para ajudar a armar o time pela direita, né, acompanhando aqui o Wesley, o William, que é o nosso principal apoiador pelo lado direito. E pela esquerda, nessa uma função parecida, tem o Matheus Vital, né? Tinha o Matheus Vital. O Bruno Rodrigues aqui e o Marlon atacavam, e por isso que gerava até esse desequilíbrio no time do lado esquerdo ser muito mais forte do que o lado direito. Essa trinca aqui de Marlon, Vital e Bruno Rodrigues é muito forte, tabela muito. Já ali a trinca William, Wesley e Ramiro, o William que está se destacando, né? O Ramiro acaba ficando um pouquinho mais para tocar ali, né? Tentar distribuir um pouquinho o jogo. E o Wesley, o Nicão, antes do Wesley, né? Ainda não chegou a corresponder 100% igual o Bruno Rodrigues corresponde do outro lado. Beleza? Então a gente tem aqui essa questão. Não é um meia de criação com toda a liberdade, é um cara que sempre vai ter que recompor, né? Ele vai ter mais liberdade que o Ramiro, mas ele ainda vai ter que recompor, vai ter que ter bastante dinamismo aqui para o meio campo. E é nisso que o Vital tem se destacado, né? Ele tem que ter essa liberdade, ele vem pelo meio, ele vai pela ponta aqui para atacar, e na hora de marcar também ele recompõe, beleza? Então, tirando o Vital do jogo aqui, quem que a gente tem que é mais próximo dele? Nos primeiros jogos do Pepa pelo Cruzeiro, era muito comum no segundo tempo, quando o Vital saía, entrava o Neto Moura por aqui. O Neto Moura é um volante, ele não tem exatamente as mesmas características que o Vital, só que ele é um cara que ele tem um bom passe, né? Ele consegue chegar, no último jogo ele chegou bem no ataque, né? Jogando pelo outro lado, e ele tem uma recomposição melhor. Então eu acho que dessa forma aqui o time fica um pouquinho mais defensivo, só que ele também consegue armar o time ali. Ele não tem a mesma velocidade, o mesmo talento que o Vital tem para atacar. Então eu acho que vai ficar entre ele, que já foi uma opção para esse lado, e entre um cara que eu acho que eu escalaria ele, né, que é o Daniel Júnior. O Daniel Júnior ele tem maior problema dele é a questão de manter uma regularidade durante o jogo, né? Às vezes ele some, às vezes ele, né, aparece bastante, tanto que muitas vezes ele é caracterizado como um jogador de segundo tempo, porque no segundo tempo sempre ele rende um pouco mais. Só que ele é um cara que ele vai conseguir, acho que até diferente do Neto Moura aqui, ele vai conseguir manter essa parte forte do Cruzeiro aqui pelo lado esquerdo. E contra o América, pelo adversário, eu acho que isso vai ser muito importante. Nem que tem que segurar um pouquinho mais o Ramiro, fazer o Machado cobrir um pouquinho mais aqui, dar umas chamadas ali no Daniel Júnior para ele recompor também, né? Eu acho que essa aqui seria a minha melhor opção. As outras opções que o Pepa teria, que muita gente até citou, a primeira é o Alisson. Eu acho que também é um cara que ele é mais força física, eu não acho que ele se adaptaria tanto a essa função, na minha opinião. O Ian Lucas ele foi relacionado também. Eu acho que talvez também ele tenha uma característica parecida com a do Neto Moura. Pode ser que encaixe, mas eu não acho que o Pepa vai escalar ele, né? Ele não entrou ainda com o Pepa. E tem também o Nicão. O Nicão, que é um caso parecido
com o do Daniel Júnior, um cara com pouca intensidade, mas o Nicão é ainda mais, né? Ele, principalmente jogando aqui pela direita, onde ele estava jogando, que é o lugar que o Wesley estava, ele estava até atrapalhando o time, ele tirava muito, né? Ele não é dinâmico igual o restante do time é. Então ele pegava a bola, estava pesadão, aí assim, você via que tinha técnica, mas o cara ficava atrasando muito o ataque do Cruzeiro. Aqui eu acho até que ele se adaptaria melhor do que ele se adaptou pelo lado direito, mas eu ainda não acho que, por merecimento, eu não acho que é o ideal colocar ele aqui. Então eu acho que esses são os três que correm pela vaga. Se eu fosse chutar, eu acho que eu chuto que vai jogar o Daniel Júnior, tá? Por característica, beleza? Só que eu não ficaria surpreso se algum dos dois, Nicão ou Neto Moura, aparecesse nessa função, beleza? E isso aqui é mais pela característica do jogo, né? O Cruzeiro tem que propor contra o América e esse lado esquerdo aqui vai ser essencial. Ainda mais que o Ramiro volta, né? O Ramiro ele é um cara que ele não tem tanta profundidade. O Neto Moura até ofereceria um pouquinho mais disso, né? De aparecer um pouquinho mais para frente e tal, do lado do Ramiro ali. Então, eu acho que essa seria a melhor opção. E dentro ali do que o Pepa trabalha, eu acho que fica entre esses três aí. Você aí nos comentários, quero saber quem que você acha que seria o principal substituto do Vital, né? Eu acho, essa aqui é a minha opinião, eu acho que o time ficaria bacana assim. Me fala aí nos comentários. Bom, no mais é isso, eu deixei aqui o meu palpite pro jogo, eu acho que fica 2-0 Cruzeiro, um gol do Gilberto e um gol do Luciano Castanho de bicicleta. Eu acho que hoje vai. Então quero que você deixe aí o seu palpite nos comentários. Quanto que você acha que vai ser esse jogo? O Cruzeirão vai quebrar esse tabu aí? E eu agradeço muito você ter assistido esse vídeo até o final. E se você assistiu, não se esquece de se inscrever, de deixar o like. Ajuda a gente aí nesse novo canal que a gente tem para falar do Cruzeirão Cabuloso. Beleza? Falou, até a próxima. Bom jogo aí pra gente.